Pronto, pode começar? Ok. Boa noite pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra sobre saúde no nosso fórum. Mais uma noite, hoje encerrando o ciclo de palestras do Fórum da Saúde. Nós teremos agora na primeira palestra o Dr. Silvio Giopato, é mestre em cardiologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, diretor do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Unicamp, coordenador médico dos Laboratórios de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista dos Hospitais Vera Cruz, em Campinas, Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, e São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Muito obrigado, doutor Silvio Giopato, por gentileza, pode vir até aqui. As pessoas que estão assistindo a nossa palestra online, muito obrigado. A gente já vai iniciar porque começamos um pouco mais tarde hoje, depois a gente bate um papinho, tá bom? Doutor Silvio, muito obrigado pela disposição, a nossa cidade agradece e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, tá bom? Fique à vontade, uma boa palestra. Obrigado, Lucas, é um prazer. Obrigado a todos pela presença, obrigado àqueles que estão nos vendo pela TV, pelas mídias sociais. Para mim é sempre um prazer falar sobre saúde para não médicos. Eu estou muito acostumado a falar para médicos, mas eu gosto mesmo de falar para não médicos. Por que isso? Porque eu acredito que quando a gente traduz algo específico para a linguagem leiga, esse ato de transferência de conhecimento, ele ganha uma magnitude muito grande, porque você habilita as pessoas a conhecerem coisas maravilhosas sobre o universo, sobre a ciência, sobre a medicina, sobre o turismo, seja o que for. Aprender sempre é bom. Aprender, conhecer coisas que não é do nosso cotidiano, não é a nossa expertise, nos enriquece, nos torna pessoas melhores, nos torna seres humanos melhores. E eu gosto muito de fazer isso. Então, eu fico muito feliz por estar aqui hoje com vocês e espero trazer para vocês conhecimento sobre um assunto muito importante, que são as doenças cardiovasculares, em especial o infarto do miocárdio. Para começar a falar, não vou direto sobre o que é o infarto. Vamos falar um pouquinho sobre Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Vamos falar um pouquinho de números. Eu sou médico, porém eu tenho que gostar de números também, né, Fábio? A gente tem que gostar, porque sem números você não consegue explicar nada. No ano de 2016, morreram no mundo todo 57 milhões de pessoas, 56,8 milhões de pessoas. Desses quase 57 milhões de pessoas, 17 milhões, quase 18 milhões foram por doenças cardiovasculares. Imagina que é uma cidade de São Paulo desaparecer do planeta Terra todos os anos. Todos os anos, uma cidade de São Paulo é varrida do mapa pelas doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo e no Brasil. Corresponde a 30% de todas as mortes. Mata mais do que câncer, mata mais do que guerra, mata mais do que acidente, tudo que vocês imaginarem, mata mais. E uma coisa chama a atenção. Desses 17 milhões, quase 18 milhões, 9,5 milhões, 50% das mortes cardiovasculares foram por infarto. Infarto mata no mundo 9,5 milhões de pessoas todos os anos. O derrame, 5,8 milhões, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Juntos, essas duas entidades correspondem a 85% dessas mortes aqui, das doenças cardiovasculares. Ou seja, é um problema de saúde pública extremamente grave,
Nós temos que agir sobre isso, nós temos que evitar que isso aconteça. E nós temos que agir de uma maneira adequada quando ele acontece. E é isso que eu vou tentar passar para vocês. Para vocês terem uma ideia, no Brasil são 300 mil mortes por doenças cardiovasculares. 2 Atibaias por ano. São 142 mil, né? Eu fui estudar. Pensou aqui. Fui estudar. Segundo o censo de 2019, Atibaia são 142 mil e não sei quantos habitantes. Ok? Opa, desculpa. Nós temos 2 Atibaias desaparecem do Brasil por ano por doenças cardiovasculares. É muita gente, é muita gente. No Brasil, nós temos 33% das mortes são por doenças cardiovasculares. Os outros 70% são das outras causas. É igual no Brasil e no resto do mundo. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre informação muito interessante, que foi realizada por uma universidade do Canadá, onde eles seguiram uma população bastante grande, dentro e fora do Canadá, onde em vários países, o Brasil e a Argentina fizeram parte dessa pesquisa, e eles dividiram os países entre aqueles de alta renda, média renda e baixa renda. E acompanharam essa população para ver a mortalidade. Eles viram que nos países de alta renda, Canadá, Inglaterra, Emirados Árabes Unidos, a mortalidade por doença cardiovascular vem caindo. Já não é mais a primeira causa, é a segunda causa. O câncer passou. O Fábio vai falar sobre isso. O câncer passou. Mas por que o câncer passou? Vários motivos. A população está envelhecendo, então aumenta a incidência de neoplasias, que é o câncer. Mas, mais importante do que isso, informação. As pessoas são informadas. É isso que o Lucas, é isso que a Câmara Municipal de Atibaia está fazendo, que é extremamente importante. Informação. Quanto mais pessoas souberem o que são essas doenças, souberem se prevenir, menos pessoas vão ter infarto. Consequentemente, menos pessoas vão morrer. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Transmitindo informação, transmitindo conhecimento, para que a gente não seja pego por essas doenças. Ok, vamos entrar no nosso assunto finalmente, o que é o infarto? Existe um ditado que diz o seguinte: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Aqui nós temos várias informações sobre o infarto contidas nessa imagem. E eu quero que vocês, no final, me digam quais são as informações que estão aqui, após eu falar tudo que eu tenho para falar para vocês. Bom, para a gente entender o que é o infarto, será que vai rodar o vídeo? Consegue clicar em cima da imagem para fazer o vídeo rodar? Se colocar o cursor em cima do vídeo, é para ele rodar. Isso, vou só clicar em cima. Já sei o que foi. Acho que não importaram a pasta inteira. Bom, uma pena. Porque como tem vídeo, tem que trazer a pasta inteira. Tem que trazer o vídeo, mas vamos continuar, senão a gente vai atrasar demais. Todo mundo sabe que o coração é uma bomba, é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. Todos os dias nós temos aí milhares de batimentos por dia, para nos manter vivos, mandando sangue para as partes mais longínquas, para as células mais distantes que a gente puder imaginar, dentro do nosso organismo. E como que ele faz isso? Ele faz isso através de uma atividade mecânica, muscular. Ele tem que contrair. Mas como qualquer órgão, tecido vivo, ele precisa de sangue. Ele precisa também que alguém alimente ele. E quem é que alimenta ele? Quem alimenta o coração são essas artérias. É uma pena que aqui é um vídeo de um cateterismo, onde vocês iriam ver como que é o que eu faço todo dia, a cinecoronariografia, que é a filmagem
do movimento do sangue em movimento por dentro dessas coronárias. São essas artérias que irrigam o nosso coração. Nós temos a coronária esquerda, que é responsável por irrigar cerca de 70% da massa do ventrículo esquerdo, que é quem bombeia sangue para todo o organismo. Nós temos a coronária direita, que é responsável pelos outros 30%. Então, a coronária esquerda e a coronária direita são elas que levam sangue para o coração. É uma engenharia tão bem feita que o mesmo órgão que bombeia sangue para todo mundo desenvolveu um sistema de retroalimentar. Não existe máquina mais perfeita do que essa, que funciona 80 vezes por minuto, centenas de milhares de vezes nas 24 horas, não faz barulho, não esquenta, né? Você põe a mão no seu peito, não é mais quente aqui do que aqui, do que aqui, do que aqui. No entanto, ele está trabalhando. Não gera barulho, não gera calor. 100% de aproveitamento. Não tem máquina que a humanidade tenha desenvolvido com essa competência, com esse grau de rendimento. Ok. Aqui é uma pena também, a gente injetando o sangue, o contraste dentro do coração, então dá para ver o coração funcionando. Tá? Ok. E o que é um infarto? O infarto é quando uma dessas artérias entope. Então, nós temos aqui uma artéria sadia, tá? Ela tem um discreto estreitamento aqui é um pouco mais fino do que aqui, mas não é importante, diferente dessa que está totalmente entupida, ou seja, o sangue não passa aqui. Isso é infarto, é quando a artéria entope. Entupiu, é o infarto, ok? Mas por que uma artéria entope? Vamos sair um pouco do cenário do infarto, vamos entrar agora no cenário do entendimento dessa doença que está por baixo disso. O infarto é a ponta do iceberg, como o Fábio lembrou agora a figura do iceberg. O infarto é a ponta. A base, por baixo, tem muita coisa. E a base é isso daqui, é uma doença chamada aterosclerose. Atero é deposição de gordura no vaso. Aterosclerose é deposição de gordura na parede dos vasos. No caso, as artérias. Como é que isso acontece? Por quê? Como que vai depositar gordura na parede das nossas artérias? Bom, aqui nós temos uma artéria, um corte transversal, então pegou uma artéria, cortou ela transversalmente e aqui ela está ampliada. A parede da artéria é como uma parede nossa da nossa casa. Ela tem uma camada bem fininha, que é a tinta, uma camada mais grossa, que é o reboco, e uma outra camada mais grossa, que é o cimento. Assim é a parede da nossa casa. Ela não é um monobloco, ela tem camadas. As artérias também. Ela tem uma camada ultra fina, que é um longo tapete de uma única célula junto da outra. É um grande tapete de células colocadas exatamente como é aqui no piso. Então ela tem a espessura de uma célula, algo extremamente fino e extremamente importante. Por trás, ela tem uma camada muscular, porque nós precisamos controlar as nossas artérias de acordo com a situação. Se está muito calor, a artéria precisa dilatar, para a gente perder calor. Se está frio, ela vai contrair. E esse movimento de dilatação e contração é dado por essa capacidade dessa camada muscular que está aqui, que seria o reboco das nossas paredes. Essa parte interna, que a gente chama de endotélio, é a tinta das nossas paredes. Essa daqui, a camada média, é a camada muscular, é o reboco das nossas paredes. E essa camada mais grossa é a camada de amarração, para que a artéria não se desmanche, que ela não fique, ela tenha uma forma constante. Ela pode aumentar ou diminuir de diâmetro, mas ela é sempre circunferencial, que nós chamamos de adventícia, que seria o tijolo, ok? E o que é que acontece? Como é que a aterosclerose se desenvolve? Lá, cedinho, no início da nossa vida, quando a gente desmama, sai do peito da mãe e vai para a papinha, a gente começa com isso daqui. A gente começa a depositar gordura na parede das nossas artérias. Existem teorias até que isso começa mais cedo ainda.
no intraútero. Então, nós temos a prevenção primária. Eu imagino que... Tem alguém aqui que já infartou? Ninguém? Então, todos nós aqui, se formos fazer prevenção para o infarto, vamos fazer prevenção primária, ou seja, não teve o evento e você vai se prevenir. Quem já teve o infarto é a prevenção secundária. E já teve, vai prevenir para não ter outro, tá certo? E o que é a prevenção primordial? É aquela que começa no útero da mãe. É a mãe não fumar, é a mãe ter hábitos saudáveis de vida, é a mãe fazer exercício, é isso que a gente tem que passar para a nossa população, que a prevenção começa dentro do útero. Pois bem, então lá na tenra idade, lá na nossa infância, a gente já começa a depositar gordura dentro das nossas artérias. Isso vai passando lentamente e lá, em torno dos 40 anos para os homens, 60 anos para as mulheres, começam a aparecer os sintomas, começam a aparecer os problemas. Ah, mas por que essa desvantagem dos homens contra as mulheres? É preconceito da doença com as mulheres? Né? Está em moda hoje, né? É uma doença machista, ela gosta mais dos homens do que das mulheres. Não, não é isso. É que vocês, mulheres, foram privilegiadas pela natureza a graça, né, de poder engravidar, de poder dar à luz, de poder nos colocar, a todos nós aqui, né, nos dar a oportunidade de estar aqui. Mas para isso a natureza falou, poxa vida, elas vão sofrer tanto, né? 9 meses, cuidar de criança, toda essa coisa, o pai não vai ajudar, ele vai trabalhar, a criança vai chorar, a mãe vai ter que... Deus sabia disso tudo, né? A natureza sabia disso tudo. Ele falou, então eu vou dar uma chance para elas, eu vou dar uma proteção hormonal, que ela não vai desenvolver a danada dessa doença antes dos 60, enquanto ela estiver ovulando, ela vai estar protegida, porque ela vai ter hormônio. Mas aí vocês têm uma desvantagem. Se a gente leva 35 anos para entrar aqui, depois que vocês entram na menopausa, o que levou 35 anos para a gente, vocês fazem em 10. Em 10 anos vocês acabam com as coronárias de vocês. Parece que a natureza falou, ó, agora é com você, se cuida, tá certo? E esse cuidado é fundamental, para que a gente evite que aconteça o quê? Essa doença, ela pode, se você cuidar bem dela, se você tiver hábitos saudáveis de vida, atividade física, comer pouca gordura, não engordar, não controlar o diabetes, a pressão alta, tudo isso que eu vou falar ainda, você vai estabilizar a sua doença, ela vai ficar quieta e não vai trazer sintoma para você. Ela vai ficar lá quietinha. Você tem aterosclerose? Tem, mas ela está quieta e nunca vai te dar problema, se você cuidar bem dela. Mas pode acontecer uma situação em que essa placa de gordura, por vários motivos que eu também vou explicar para vocês, ela se rompe. Ela tem uma capa que separa esse conteúdo de gordura do sangue. O sangue está passando aqui, tá? Vejam que o diâmetro desse vaso continua com um diâmetro parecido aqui, tá certo? Não houve redução de diâmetro. Mas essa capa que separa a gordura do sangue pode romper, por vários motivos que eu ainda vou explicar para vocês. E quando isso rompe, podem acontecer duas coisas. Se você for uma pessoa de sorte, essa doença, isso vai ocorrendo de maneiras subrepetícias, até um ponto em que, vejam só, vai cicatrizando, cicatrizando, agora o diâmetro aqui é muito menor do que era aqui. Essa pessoa tem uma doença estável, ela tem dor no peito para fazer atividade física, vai caminhar, dói o peito, para de andar, melhora, começa a andar, dói o peito. Isso é a angina do peito, a dor do peito provocada pelo esforço, ok? Pois bem, para isso, remédios, controles, e você segue com a sua doença, dependendo do número de artérias que você tem, da localização dessa placa, do grau de sintoma que você tem, talvez você tenha indicação de fazer uma cirurgia de ponte de safena ou uma angioplastia para colocar um stent para reestabelecer a luz do vaso e o sangue voltar a passar normalmente, ok? Uma outra situação, que esse é o motivo da nossa conversa hoje, é essa placa romper, esse
essa coisa que se forma, está aqui, é um coágulo, tá? E eu vou explicar para vocês, e ele entope totalmente, e aí vem o infarto. Fica essa coisa roxa, o coração fica roxo, literalmente roxo naquela região, por quê? Não está recebendo sangue oxigenado, é o infarto, ok? Então, essa é a história da doença aterosclerótica. É aqui, por que eu falei que o infarto é a ponta do iceberg? É a última coisa. Tem muita coisa por trás que a gente pode fazer para evitar chegar aqui. Esse é um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje. Aqui, esse é eu gosto disso porque fui eu que fiz, tá? Um videozinho que eu mesmo desenvolvi. Agora, a gente não está mais olhando a artéria num corte transversal, a gente está olhando num corte longitudinal. Então, eu tenho aqui aquela parede fininha, que é o endotélio, está aqui, ok? Aquela camada muscular está aqui por trás e a adventícia que está aqui. As 3 camadas estão aí. E assim, o nosso sangue flui por dentro das nossas artérias. Esses discos vermelhos são as hemácias, que carregam o oxigênio para os nossos tecidos. Essas coisas elípticas, mais ovais, eu coloquei dessa maneira, são as plaquetas. As plaquetas são restos celulares que são responsáveis por tampar todo e qualquer buraco que aparecer no sistema vascular. Então, qualquer cortezinho que você fizer, aquela crostícula que vai formar, são agregados de plaquetas, que eu vou mostrar aí. É a primeira linha de defesa do nosso organismo para estancar um sangramento, agregado de plaquetas. Tá? Essa coisa parece uma mamona assassina, e literalmente é uma mamona assassina, é o colesterol. É um cristal de colesterol que está circulando na nossa circulação. E essas coisas roxinhas são as nossas células de defesa, são os nossos leucócitos. E está todo muito bonitinho, todo muito organizado, perfeito. De repente, por algum motivo, alguma coisa lesa esse endotélio. Essa camada fininha de uma célula do lado da outra, por algum motivo, ela passa a não funcionar direito. E quando isso acontece, nós começamos a atrair para cá as moléculas de colesterol. Não só atrair, como colar elas nesses locais. Não só atrair e colar, como internalizar elas para dentro da parede da artéria. Lá aos 5 anos de idade a gente começou a fazer isso daqui. Na hora que mudou o hábito alimentar, a gente começou a estimular a deposição de gordura. No começo, isso vai fazer umas linhazinhas pequenininhas que a gente chama de estrias de colesterol. Se pegar a artéria de todos nós, absolutamente todos nós aqui, 100% vai ter. Estria gordurosa, todos vão ter. Ok. Porém, isso pode ir crescendo e forma uma placa. Então, nós temos uma placa nascente, uma placa pequenininha, que não dá sintoma, a gente nem sabe, talvez alguns de nós tenhamos isso, não dá para eu saber agora. Está lá quieta. Se a gente não se cuida, essa coisa vai se espalhando pelo resto da parede, vai crescendo, até que o diâmetro por onde o sangue tem que passar diminui. E olha só a dificuldade do sangue passar. Então agora nós temos uma placa igual àquela que eu mostrei, uma placa estável, endurecida, envelhecida, mas essa pessoa tem dor no peito para fazer atividade física. Para fazer, às vezes, a intensidade é tanta que ela não consegue caminhar no plano. Nesse caso, se indica a cirurgia de ponte de safena ou desentupimento por cateterismo, que é o implante do stent. Isso é um espectro daquela doença. O outro espectro é essa situação. Às vezes, até mesmo uma placa pequena, vejam, ela não obstrui tanto a parede do vaso, mas é uma placa muito mole, com conteúdo de gordura muito alto. E uma capa que protege ela muito fininha. E por algum motivo, depois eu vou explicar, essa placa se rompe, essa pele se rompe. Quando ela se rompe, aquele conteúdo que está aqui embaixo, gordura, cálcio e células inflamatórias, vão ser expostas ao sangue.
E aí aquelas plaquetas que eu falei lá no começo, vão entender isso como um sangramento. E o que elas vão tentar fazer? Bloquear. E aí elas vão mudar a forma, ela fala, opa, aconteceu um acidente aqui, está vazando, vamos lá, vai todo mundo. E uma vai chamando outra, e forma então um agregado de plaquetas. Isso, com o passar dos minutos e das horas, vai se organizar e vai virar um coágulo mesmo, sangue pisado, que é a trombose do vaso. A partir daí não passa mais sangue, é aquela artéria que eu mostrei para vocês que estava totalmente entupida. Isso é o infarto, ok? Bom, então, nós temos aqui um personagem que não preciso dizer que ele está infartando, preciso? Não, né? Está na cara dele que ele está infartando. Mas vamos lá, vocês vão me dar mais informações daqui a pouco sobre essa figura aqui. Fatores de risco para desenvolver a doença aterosclerótica que vai terminar no infarto. Nós temos pelo menos 10 muito bem conhecidos. 3 deles, sexo, idade e herança genética, são imutáveis. Não dá para mudar. Não adianta mudar de sexo que você não vai ter menos chance de infartar. Não tem jeito. Esses são imutáveis. Sexo masculino, eu já falei, tem mais chance, começa mais cedo do que as mulheres, mas mulher, após a menopausa, o processo se acelera muito. Idade, homem depois dos 40, mulher depois da menopausa. Então, contando que ela vai ter a menopausa lá pelos 50, né, Fábio? Aos 60, ou seja, 10 anos depois, vai começar a aparecer os sintomas dessa doença, porque é um crescimento vertiginoso da doença. E a herança genética, o que é isso? História de pai, mãe, irmãos, com história de infarto. Você pode ter uma história familiar não forte, que é não precoce, o meu pai infartou aos 70 anos, a minha mãe aos 80, você tem uma história genética muito fraca. Ah não, meu pai infartou aos 45 anos, o irmão dele aos 30, se cuida, porque você está na fila. Aí você pergunta, quantos anos você tem? 30, então você é o próximo. E o seu filho, você tem filhos? Tem, então vai dosar o colesterol deles. Está acima do peso? Manda fazer exercício, porque depois de você vai ser eles, se é que eles não vão vir antes de você. Pode acontecer, tudo bem? Então, história familiar, história genética é muito importante. Depois vem hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, que é o açúcar no sangue, a dislipidemia, que é o colesterol alto ou triglicérides altos, ou os dois juntos, pior ainda. Cigarro, alguém fuma aqui? Ninguém? Graças a Deus, parabéns. Eu adoro quando vejo pessoas que não fumam, mas fico mais feliz ainda quando eu vejo ex-fumantes, porque eles são vitoriosos, eles são guerreiros. E a gente tem que dar muitos parabéns para eles. A obesidade, o sedentarismo, o estresse, tudo isso é fator de risco para essa doença. Tudo isso vai culminar no infarto, se você não cuidar. Quais são os sintomas do infarto? Nós temos sintomas típicos e atípicos. Os sintomas típicos é dor no peito, uma dor de início súbito, você está bem, de repente, está dor no peito. Ou você está brincando com o seu filho, dor no peito. Tá? Uma dor de início súbito. Ela geralmente é do lado esquerdo do peito, porém pode ser na região central do peito, essa região aqui. Ela se manifesta na forma de aperto, pressão, às vezes pode ser queimação, ok? Isso é o mais comum. Ela se irradia para o ombro e a face interna do braço esquerdo. Isso é o mais comum, ok? Se acompanha de fenômenos acompanhantes. Quais são? Suor frio que predomina na porção cefálica, principalmente cabeça e tronco. Um suor frio nessa região, sem explicação, procura o médico. Não tem motivo para você ter uma transpiração do nada, suor frio, procura o médico. Alguma coisa está errada, ok? Náuseas e vômitos. Isso é o cardápio típico. Porém, entretanto, todavia, na maioria das pessoas não é assim. Quem dera fosse. Quem dera fosse seria muito fácil.
Existem os sintomas atípicos, que é muito comum, mais comum nas mulheres. É um mal-estar indefinido. De repente você começa, não acordei legal, eu estava bem agora, não sei, uma agonia, não sei o que é, tá? Essa angústia no peito, uma fraqueza no corpo, dor, essa dor na boca do estômago, que a gente chama de epigástrica, tá? Uma dor na porção alta da barriga, que é na região do estômago, que se irradia para o pescoço ou para a mandíbula. Não perca tempo, vá para o pronto-socorro. Deixa que o médico vai falar se isso é piripaque ou não. Não é você que tem que achar que isso não é nada. Quem tem que saber se é ou não é o médico. Sentiu essas coisas, um mal-estar, principalmente mulher. Mulher, ela é muito resistente à dor, né? Ela não quer atrapalhar a família, não quer deixar ir levar o filho para a escola, não quer deixar o marido que vai chegar cansado do trabalho, não quer atormentar ele, não fala nada e fica curtindo isso daí. E isso é muito grave, porque quando você chega, e eu vou mostrar isso para vocês, quanto mais cedo você chegar, melhor vai ser. Pode ter palpitação, tontura, náusea e vômito também vai estar presente, e também pode ter o suor. Portanto, não espere o sintoma típico. Se veio alguma coisa muito estranha, fora do que você está acostumado, procure o médico. Vá ao pronto-socorro. Não fique esperando isso melhorar. O que fazer quando tiver um sintoma desse? Tenham em mente, isso é importante para o secretário de saúde, isso é importante para a saúde pública. Cada segundo faz a diferença. Tempo é músculo. E músculo do coração é qualidade. Se não pagar com a vida, vai pagar com a qualidade de vida. E a saúde vai pagar com dinheiro para financiar o tratamento caríssimo de uma insuficiência cardíaca ou uma internação prolongada. Portanto, cada segundo faz a diferença. Não tome remédio nenhum. Sentiu, achou que está infartando? Vá para o pronto-socorro. Eu posso tomar aspirina? Olha, a aspirina salva a vida, é fundamental no tratamento do infarto, eu vou mostrar para vocês, mas você não sabe se você está infartado. Pode ser outro problema e você pode piorar a sua situação. Então vá o mais rápido possível ao pronto-socorro. Se por acaso você tomar aspirina e de fato você estiver infartado, legal, vai antecipar seu tratamento. Mas se não for, você pode complicar a sua vida. Portanto, isso não é orientação de saúde pública. Aparece na internet, tome 2 comprimidos. Não é para tomar porque a gente não sabe. Não temos nenhum estudo populacional que dê segurança para essa informação. Se um dia a gente tiver, aí eu mudo de opinião e volto aqui e conto para vocês. Mas enquanto a gente não tiver, não é para fazer isso. Procure o serviço o mais rápido possível. Muita gente sente aquele mal-estar e começa. Não é para fazer isso, isso só vai piorar a situação. Resolve fazer agachamento, vai no quiroterapeuta para dar trancada, vai fazer banho de forno. Não faça isso, vá para o pronto-socorro. Vá para o pronto-socorro o mais rápido possível. Evite o esforço físico, não vá caminhando, não vá dirigindo em hipótese alguma. Não vá dirigindo. Mas eu estou sozinho. Chama alguém na rua, fala, eu acho que eu estou infartando, não estou bem, me leva para o pronto-socorro mais próximo daqui, na rua tal, num posto me leva. Alguém põe você no carro e te leva. Na pior das hipóteses, peça para alguém ligar para o SAMU avisar que alguém está infartando em via pública. O SAMU vai te buscar rapidamente e o SAMU é capaz de dar o tratamento eficaz que eu vou mostrar para vocês. Tá? Peça ajuda, seja vizinho, amigo, familiar, quem tiver. Não espere, não, isso daqui vai passar, fica tranquilo. Não vou não, homem, né, assim, não, vai melhorar. Esfrega, não vai melhorar, meu amigo, você vai morrer. Vai para o pronto-socorro, rápido, tá? O tratamento, como é que a gente trata? Bom, lembra do nosso coágulo em cima da nossa placa, entupindo e impedindo a passagem do sangue. Primeira coisa, remédio, é uma forma de tratamento. Lá no pronto-socorro, os médicos vão te dar um coquetel de medicamentos, entre eles a aspirina. São medicamentos que vão
dissolver esse coágulo. E aí o sangue vai voltar a passar, ok? Quanto mais rápido você fizer isso, mais fácil vai ser para você dissolver aquele coágulo. É uma forma de tratamento. Porém, a placa continua lá. E aí depois a gente tem que terminar o tratamento. Um outro tratamento é mandar o paciente direto para a sala de cateterismo para fazer a desobstrução da artéria. Como que isso é feito? Isso é feito, a gente, por dentro do catéter que entrou pela virilha ou pelo punho, esse catéter que é um tubo bem comprido, por dentro dele a gente passa um fiozinho metálico, que é esse daqui, cruza o ponto da obstrução, por cima desse fio que vai funcionar como um trilho de trem, a gente leva um catéter bem fininho, que tem uma bexiguinha na ponta, um balão. Lá a gente, quando chegou no lugar, vai insuflando o balão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai empurrando o coágulo, uma parte desse coágulo se desfaz, e outra parte fica pressionada contra a parede do vaso, inclusive a placa. Depois a gente desinsufla esse balão, e o sangue volta a passar, está encerrado o infarto desse paciente. Salvamos uma vida. Uma outra possibilidade, e aí a gente tira o fio guia, tira o balão e o sangue volta a passar, ok? Uma outra técnica, que é a mais utilizada, o mesmo princípio, a gente passa um fio guia, bem fininho, ele tem espessura de 0,3 milímetros de espessura, ele é ultra fino, e aquele mesmo balãozinho que eu falei para vocês, ele vai carregando em cima dele um tubinho metálico que parece um bob de cabelo, que as mulheres não usam mais, nem sei se elas lembram. Vocês lembram ainda que existe bob? Né? Existe. Quer dizer, existia, né? E esse tubinho metálico vai se expandir. Quando eu murchar o balão, ele vai ficar lá como se fosse uma tela de sustentação dentro do vaso, permitindo que o sangue volte a passar normalmente. Isso nós chamamos de angioplastia primária. Angioplastia é uma plástica do vaso. Anjo é vaso, plastia é plástica do vaso, com implante de stent. É o principal tratamento que a gente utiliza nos dias de hoje. Tá? Qual é o resultado do tratamento em função do tempo entre o início da dor e o tratamento? Se você for tratado dentro das 3 primeiras horas, meu amigo, é o melhor dos mundos. É a hora de ouro. Talvez você não fique com sequela nenhuma no seu coração, absolutamente nenhuma, ou se ficar uma coisinha muito pequena. Isso não vai impactar a sua vida, ok? Mas, se você chegar um pouco depois, entre a 3ª e a 6ª hora, também é bacana. Diminui mortalidade, diminui o número de pessoas que morrem, a sequela vai ser pequena, um pouco maior, mas provavelmente não vai trazer grandes sequelas. Entre 6 e 12 horas, o resultado é médio, é satisfatório, é aceitável, é melhor do que nada, porém a sequela pode ser maior e você ter sintomas da falha do seu coração. O seu coração fica mais fraco e aí você cansar para fazer atividades físicas, que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Aí você vai ter que tomar mais remédios, aí você vai gastar mais dinheiro, aí você vai internar mais e vai gastar mais dinheiro. E aí a prefeitura de Atibaia vai ficar triste, porque ela vai ter que tirar dinheiro do bolso. Vai ter que tirar dinheiro do bolso para bancar isso. É o custo da vida, não tem jeito, não dá para fugir disso. Tá? Se você chegar entre a 12ª e a 24ª hora, salvo raras exceções, funciona. Raras exceções. A grande maioria não serve para quase nada. Depois de 24 horas, benefício nenhum. Benefício nenhum. Então, a gente tem que tratar aqui, ó, até a 6ª hora, preferencialmente até a 3ª hora. Então, tem que espalhar essa informação. Tem que falar quais são os sintomas. E tem que falar que as pessoas têm que ir rápido para o pronto-socorro. E o pronto-socorro tem que ser rápido para mandar essa pessoa ou para dar o remédio, para dissolver o coágulo, que eu falei para vocês, ou mandar ela para onde tem o cateterismo. Uma dessas duas coisas tem que ser feitas rápido. Não pode ficar esperando, pede enzima para ver se é, se não é. Às vezes o eletrocardiograma
não nos dá a resposta. Às vezes, o que acontece, o sintoma é atípico e o eletro não está escarrado que é um infarto. Mas se olhar com cuidado, se o médico for cuidadoso, talvez ele veja alguma coisa ali e fica, opa, esse cara não pode ir para casa. Essa pessoa tem que ficar aqui comigo. E eu tenho que internar, porque ela pode infartar daqui a pouquinho. É muito comum eu receber pacientes na Unicamp que foram no pronto-socorro, meu pai foi vítima disso, ninguém fez o diagnóstico, ninguém fez eletro, falaram que o eletro estava normal. Não estava normal. Eu recebo isso todos os dias na Unicamp. E não está normal. Está na cara que não está normal. Falta de preparo do corpo de saúde. Pessoas desqualificadas, não bem treinadas, atendendo infarto. Não pode. Você tem que ter gente bem treinada. Você tem que qualificar. A Secretaria de Saúde tem que qualificar. Não interessa se eu sou cardiologista, o Fábio é ginecologista, obstetra, não interessa. Se nós estamos no pronto-socorro, nós temos que saber fazer isso. Eu e ele. Ele tão bem quanto mim. Ponto final. É pronto-socorro. Se você está na porta, você tem que saber tudo. Você pode não ser expert, mas você não pode cometer erros. Não pode. O sistema de transporte tem que ser rápido. Fez o diagnóstico, não tem o remédio aqui, olha, o remédio é caro, não tenho aqui no posto de ambulância. Vai para a Unicamp, vai, não sei para onde, mas tem que ir para algum lugar que tenha cateterismo de urgência, e rápido. Eu recebo pacientes com 6 horas, 12 horas. Se você for hoje na UTI da unidade coronária da Unicamp, eu vou falar para vocês, temos 4 pacientes lá entubados. E vão ficar semanas, meses. Se sobreviverem, a gente gastou um dinheirão com eles. Angioplastia, stent, um monte de remédio, um monte de coisa cara. Se eles sobreviverem, vão sair com uma sequela tão grave no coração deles, vão tomar tanto remédio, que eles não vão conseguir sustentar isso, e o serviço de saúde também não consegue sustentar. Aí falta remédio na rede e as pessoas vão morrendo. Por isso que mata tanta gente. Falta de informação. Falta de política de saúde séria. Falta de política de saúde que é assim que funciona, é assim que vai ter que funcionar. Você tem que saber atender, eu tenho que saber atender. Nós todos temos que qualificar as pessoas, temos que informar a população. É isso que tem que ser feito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Infelizmente não vai rodar, mas esse é um caso que a gente tratou, era um infarto. Ó, aquele fiozinho que eu falei, aqui está o catéter que entrou pela virilha, aqui está o coração, o catéter está na coronária, eu estou passando o fio guia por dentro da artéria, ó, aí é outro. Aí eu estou passando um dispositivo para extrair o coágulo lá de dentro. Aqui estão os coágulos que eu tirei de dentro, era uma mulher, aqui olha, o coágulo que estava dentro dela. Esse é um agregado de plaquetas e esse é um agregado de um trombo já mais organizado. Tá? Infelizmente vocês não vão poder ver como ficou o resultado final, tá? Por causa do vídeo. Aqui é o eletrocardiograma na hora do infarto e aqui olha como mudou, só olhando aqui ó, como está diferente. O infarto passou, a dor melhorou, o paciente volta a sorrir, te agradecer, a família também, e ele volta para casa com qualidade de vida, desde que isso tenha sido feito em tempo hábil. Vai tomar muito menos remédio, muito menos remédio. Você não pode imaginar, Lucas, como essa pessoa vai tomar menos remédio do que se ela tivesse sido atendida de maneira inadequada, na hora errada, no tempo inadequado. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, infarto era tratado com repouso. Como canja de galinha e repouso não faz mal a ninguém, o que a gente dava? Era isso que a gente dava. Canja de galinha para as pessoas. Mortalidade, 30% dos infartados morriam. A gente foi entendendo melhor essa doença e lá na década de 80, entre os anos 70 e 80, nós percebemos que a maioria dessas pessoas morriam por fenômenos elétricos, arritmias cardíacas. Então alguém falou, opa, a gente precisa colocar essa pessoa num ambiente especial, monitorizado 24 horas por dia, com o médico olhando 24 horas por dia em enfermagem. Se chama UTI, ou unidade coronariana. É lógico que isso custa mais caro, não é?
entre eu deixar a pessoa na enfermaria tomando canja de galinha, e eu tirar ela desse ambiente, colocar num ambiente controlado, com médico, com enfermagem, com equipamento, concorda que ficou mais caro? Ficou mais caro. Mas isso impactou em reduzir a mortalidade pela metade. Junto com isso vieram os remédios também, beta-bloqueadores, inibidor de enzima, mais medicamento, mais dinheiro. Mas a mortalidade caiu pela metade. Meu amigo, não tem almoço de graça. Esquece, se você quer bom tratamento, você vai gastar dinheiro. Ou vai fazer a prevenção, que é o que o Lucas está querendo fazer. A gente não quer que chegue aqui. Eu não quero que você chegue, eu não quero chegar ali. Tá certo? Então, vamos fazer a lição de casa, que só é a prevenção. Mas se chegar, vamos fazer bem feito para gastar menos dinheiro? Porque aí sobra mais dinheiro para a gente, para todos nós. O tratamento dessas pessoas sai do bolso de todos nós. Todo mundo aqui paga imposto. Quem não paga imposto? Todo mundo paga. E o imposto é para financiar essas coisas também. Então, se a gente economizar aqui, sobra mais dinheiro para melhorar a rua, para ter mais escola. É isso que a gente precisa. Sociedade bem informada. Ok. Na década de 90, veio os medicamentos para dissolver. São medicamentos que inicialmente foi a partir do veneno de cobra, que ele tem uma propriedade de dissolver proteína, foi desenvolvido e viu que diminuía a mortalidade para 9%. Opa, deixa eu voltar aqui. 9%. Depois, a gente, nos anos 2000, entrou na prática clínica o tratamento, além da reperfusão, que são os medicamentos, tá? Também a angioplastia com implante de stent. Hoje, a mortalidade gira em torno de 6% a 8%, desde que chegue na hora certa, desde que tenha hemodinâmica funcionando direito, todas essas coisas. A gente gasta muito mais dinheiro aqui do que gastava aqui, porém, a gente salva muito mais vidas do que salvava lá. E mais do que salvar vidas. Às vezes eu posto, né? Eu estou na Unicamp, 3 da manhã, fui fazer uma angioplastia. Aí o pessoal, você salvou mais uma vida. Eu falo, não, quem salva a vida? O médico não salva a vida de ninguém. A gente ajuda algumas pessoas, algumas pessoas, poucos, a gente realmente salva. Mas, mais importante que isso, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu permito que essa pessoa volte para o convívio familiar mais rápido. Eu permito que essa pessoa volte para o seu posto de trabalho mais rápido. Eu permito que essa pessoa produza mais para a sociedade, que ela pague impostos, que ela gere riquezas. É isso que eu faço. Isso eu sinto muito orgulho. Isso eu faço. Todos os dias. Todos os dias. Eu melhoro a qualidade de vida da minha cidade, das pessoas, aquelas a quem eu me dedico. Alguns eu salvo a vida. E chega quase morto e a gente consegue tirar dessa situação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero economizar dinheiro do sistema. Eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida. Mas por que as artérias entopem? Eu já falei um pouquinho lá no começo, mas vamos falar, isso começa há 6 milhões de anos atrás, quando os nossos ancestrais resolveram descer das árvores, parar de comer folha e descer para o chão firme e começar a comer proteína. Quando os nossos ancestrais resolveram fazer isso, ali foi a mudança. Ali nós mudamos nossos hábitos alimentares. Na medida que a gente passou a ingerir mais proteína, os nossos cérebros foram crescendo, nós fomos ficando mais inteligentes, desenvolvemos ferramentas, controlamos o fogo. O fogo foi um passo fundamental para a nossa evolução como espécie. O fogo permitiu que a cocção dos alimentos, isso facilitou o acesso à energia dos alimentos. Se a gente veio, os nossos ancestrais tinham barrigas imensas, porque comiam folha, precisavam ter um intestino gigante para poder digerir aquilo, com o fogo nós conseguimos simplificar o processo de digestão. Então a gente não precisa de uma barriga grande, a gente foi afinando, a gente foi alongando, a gente não precisa mais subir em árvore, então nossos pés mudaram de forma, as nossas mãos mudaram de forma. O fogo impactou demais as nossas vidas. E aí a gente ficou atrevido, né? Ficou mais inteligente e ficou atrevido. E começou a querer pegar bicho maior. Legal, e fomos lá, desenvolvemos a outra revolução, que foi a revolução cognitiva, a capacidade de conversar, a capacidade de trocar informações, isso ajudou demais. E aqui, nosso cérebro humano atual,
cheio de circunvoluções, cheio de gigabytes para armazenar energia e trocar informação aqui, que é o que a gente está fazendo. E isso nos deu uma coisa muito legal. A gente desenvolveu a agricultura, melhorou os nossos processos, aumentou a quantidade de comida, e as pessoas foram se multiplicando, invadindo, tomando conta do planeta, e a gente cada vez mais inteligente, cada vez mais rico, e cada vez produzindo coisas até mais perigosas, outras mais bonitas, conforto. Aí vem um probleminha. Quem é que teve fusquinha aqui? Todo mundo. Quem teve fusquinha aqui para fechar o vidro? Não bastava virar a manivela, mas tinha que puxar o vidro. Quem teve? Eu tive. Vocês já pensaram quanto que você gastava de energia para fechar o vidro do seu fusquinha? E hoje, nem precisa mais segurar, você só dá um toque. Pô, acabou. Nem energia, você não gasta mais energia para fechar o vidro, você só dá um toque no negócio. Quem teve um Fiat 149? Vocês conheceram o Uno 149? O Fiat 149? Oi? Não, encontraram mais 2 defeitos. 149. Teve mais 2 defeitos. É o 147. Trocar a marcha daquilo, meu amigo? Só o Van Damme. Né? Você falou que era o Van Damme. Só o Van Damme. Cara, você tinha que ser monstro para trocar aquele negócio. Já pensou quantas vidas o Fiat salvou? Meu, treinamento, isso é exercício. A gente abandonou. Quem é que lavava a roupa ali na mão? Hoje não lava mais. Varrer, aspirador de pó. Tecnologia, gente. É isso, tecnologia. Só que a tecnologia nos trouxe um problema. Nós ficamos glutões e preguiçosos. O Lucas falou que alguém falou aqui que hoje tem mais gente obesa do que passando fome. Eu trouxe uma frase um pouco diferente. Hoje, no mundo, morre-se mais por excesso de comida do que por falta de comida. Tem mais gente morrendo por doença cardiovascular por excesso de comida do que gente passando fome lá no Congo e no Sudão. Muito mais. Não temos que nos preocupar com as pessoas famintas no Brasil? Temos, é lógico que temos. Mas a nível populacional morre-se mais por excesso do que por falta. E eu vou trazer para vocês aqui, olha, primeiro vamos definir o que é obesidade e o que é sobrepeso. Para a gente saber se uma pessoa está normal, se ela está abaixo do peso, se ela está no sobrepeso ou se ela está obesa, a gente tem que calcular um índice. É uma conta matemática muito fácil. Você pega o seu peso, em quilogramas, divide pelo quadrado da sua altura. Então, para facilitar, você pega a sua altura em metros, eu meço 1,60 m e alguma coisa. 1,65 vezes 1,65 vai dar um número. Guarda esse número. Pega seu peso, 50 quilos, divide por esse número, vai dar o IMC. Ele não tem unidade nenhuma, ele dá um número puro. Se esse número for menor que 20, você está com baixo peso. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema constitucional. Tá? Se você está entre 20 e 24, é o normal. Você é uma pessoa, do ponto de vista de peso, de balança, saudável. Tá? Mas tem os magrinhos doentes também. Tá? Cuidado que tem. Entre 25 e 29,9, eu acredito que, tirando o Vinícius, o corintiano ali, qual é o seu nome, corintiano? O Júlio. Você podia ser palmeirense, né? Rapaz, você ia ser melhor. É cara, gente boa, o Júlio. Seu nome é o Silvio, pô, meu xará, uau, né? E eu? Não, eu estou no sobrepeso. O resto, a maioria aqui está no sobrepeso. Faz a conta depois, tá? Não precisa contar, mas faz a conta depois, aí você vai saber se você está no sobrepeso ou se você está nos graus de obesidade, grau 1, 2 e 3. Grau 3 é obesidade mórbida, tá? Então, esses são os valores, guarda aí com vocês, faz a colinha, chega em casa, faz, mas não conta para ninguém. Mas guarda essa informação para você, porque se você tiver daqui para baixo,
Se cuida, porque você está na filinha do infarto. Você está na fila, você está guardando lugar na fila. Se prepara. Ok, isso daqui é o índice de obesidade no Brasil. O Lucas também falou que alguém comentou sobre esse assunto. São dados da pesquisa Vigitel, que é do Ministério da Saúde. Essa foi publicada em julho de 2019. E o que essa pesquisa aponta? Que de 2006 a 2018, ou seja, em um pouco mais de uma década, o sobrepeso aumentou 31%. 31% a mais de pessoas em sobrepeso na nossa comunidade Brasil. A obesidade, pasmem, 67%. Nós temos 20% de cada 5 pessoas, uma é obesa, está com IMC acima de 30. Uma de cada 5, 20%. É muita gente. Olha as pessoas na sua casa, conta, e você vai ver quantos obesos tem. Na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. E isso impacta muito. Como modificar essa história, essa tendência? Bom, temos que mudar os nossos hábitos. Até podemos continuar pegando um mamute lá, mas é o seguinte, coma menos carne, diminua a quantidade de carne gordurosa, coma mais vegetais, as fibras ajudam o processo de digestão, carregam com elas parte das gorduras que a gente ingere com os alimentos, melhora o trânsito intestinal, absorvemos menos toxinas e faça exercício. Essa é a mágica, comer menos e fazer exercício, ponto. Comer menos, comer bem e fazer exercício. Essa é a receita, e é barata, não é cara não, tá? Pesquisa Vigitel, a mesma. Fisicamente ativos. O que é uma pessoa fisicamente ativa? É uma pessoa que caminha meia hora todos os dias da semana, 5 dias por semana. 5 vezes 30 dá 150. Se você tiver 150 minutos, pelo menos 150 minutos de atividade por semana, você é uma pessoa fisicamente ativa. Ah, mas eu faço isso, eu sou obeso. Significa que você está comendo mal. Significa que você tem que aumentar o seu gasto energético, fazendo mais atividade e ingerir menos calorias. Ok? Vejam só, entre 2009 e 2018, melhorou. Nós passamos de 30% para 38% da população considerada fisicamente ativa por essa pesquisa. Isso significou um aumento de 26%. Bacana, legal. Mas é muito pouco, gente. Menos de 50% da nossa população é fisicamente ativa. Não é que vai na academia, é que caminha meia hora por dia. É muito pouco. Temos que incentivar isso na população. Temos que difundir isso, o conceito do fisicamente ativo, da importância da atividade física. Lembra que eu falei que os nossos ancestrais desceram das árvores, começamos a comer proteína? O cara não tinha geladeira. Comida, tinha que sair na selva, tinha que ir caçar, vocês viram lá, tinha que caçar o mamute, tinha que pegar lenha para fazer fogo, tinha que buscar água no rio, tinha que fechar o vidro do fusquinha com a manivela. A gente não faz mais nada disso. Não lava roupa, não esfrega o chão. Não estou querendo falar que a gente tem que fazer isso, mas vamos substituir. Vamos fazer atividade física, vamos para a academia, vamos para a rua, vamos fazer caminhada. Caminhada, meia hora por dia, já resolve o problema, ajuda a amenizar o problema. Comer melhor, coisas mais saudáveis, precisamos disso. Diminuir a ingesta de carne. Eu sou carnívoro por excelência, adoro uma picanha, adoro um churrasco, mas não como churrasco todo final de semana. Para quê? Agora, vai ter um churrasco com os meus amigos, eu vou comer, lógico. Agora, durante a semana você não precisa disso, dá para ser menos. Diabetes no Brasil, vejam, também em um pouco mais de uma década, cresceu 40% o número de diabéticos na população do Brasil todo, da criancinha até o mais velho. Hoje nós temos 7,7% da nossa população é diabética. Muita gente pergunta, mas pode comer ovo? Vocês falavam que não podia comer ovo, que ovo é perigoso, e agora pode comer ovo, vocês são mentirosos, vocês são malvados, vocês não sabem o que estão falando. Não é isso. Cuidado com o que vocês veem na internet. Infelizmente, tem um cara que
se diz, é médico, mas para mim ele não é médico, que se chama Lair Ribeiro, acredito que a maioria de vocês devam ter visto, é um charlatão, devia estar preso, pelo mal que ele faz para todo mundo, dando informações sem embasamento científico. Se utiliza de alguns argumentos de fraqueza da ciência. A ciência não é dona da verdade, ela é dona do conhecimento momentâneo, que pode mudar no momento seguinte. A ciência, ela pode avançar ou recuar, ela pode rever seus conceitos. Essa é a beleza da ciência, a capacidade de reconhecer seus erros, inclusive. Por que vem essa história do ovo? O nosso conceito da aterosclerose vem lá do final do século XIX, um médico chamado Virchow, que percebeu que esses pacientes tinham uma hiperviscosidade do sangue, que havia um processo de lesão do endotélio. Legal, foi a primeira coisa. Mais para frente, já lá no início do século XX, um russo fez uma pesquisa, dava para um grupo de coelhos, ele dava dieta rica em colesterol e para o outro dieta pobre em colesterol. E matava os coelhos e depois ia ver, aqueles que tinham dieta rica em colesterol tinham muito mais aterosclerose do que os que não tinham. E aí atribuiu tudo ao colesterol. Hoje a gente sabe que boa parte do colesterol que você ingere não é absorvido, só 20% é absorvido. Mas é absorvido sim. Gordura do porco, gordura, banha do porco é mais saudável. Mentira, não é mais saudável. Está cheio de gordura saturada, cheio de gordura trans, não é saudável. Tem que, o óleo de soja, é o óleo de oliva, continua valendo. Você pode comer ovo? Pode comer ovo. Vai comer uma dúzia de ovos por dia? Não. Vai comer ovo todos os dias? Não. É lógico que se a gente tem uma população carente, se você puder dar ovo todo dia para elas, meu amigo, a única coisa que você não pode se preocupar é com a aterosclerose. Você tem que resolver o problema de fome dessas pessoas, é outra coisa. Mas para nós não tem cabimento esse tipo de atitude. Tá? Depois a gente entendeu o processo de proliferação e migração daquelas células musculares, daquela camada muscular, elas vão migrando, vão hipertrofiando, é uma das causas também. E hoje, a gente sabe que está na base de toda a doença aterosclerótica é a inflamação. Por isso que cuidar bem dos dentes é fundamental. Infecção dentária causa infarto. Ela é a causa? Não. Ela é o gatilho que dispara a ruptura daquela placa que vai formar o coágulo em cima, que vai desencadear o infarto. Tem que cuidar dos dentes. Vacinação contra a gripe é fundamental. Tem que se vacinar. Porque nos períodos gripais aumenta a incidência de infarto. O quê? O processo de infecção viral aumenta a nossa resposta imunológica, que é uma inflamação, e essa inflamação pode desencadear todo o processo. Isso daqui é um círculo virtuoso, onde nós temos um endotélio saudável, onde tudo isso funciona direitinho. Mas quando essas coisas, o colesterol alto, o estresse, o cigarro, o diabetes, a pressão alta, o sedentarismo, a obesidade, a inflamação, uma infecção, desequilibra isso daqui, altera, torna o endotélio disfuncionante e leva a propiciar a progressão ou a complicação da aterosclerose também, tá? Bom, pessoal, esse é o último slide. Quais informações que eu falei para vocês a gente consegue enxergar aqui? Oi? Oi? Álcool? Frio, bacana. Idade, sexo, que mais? Ele está falando que ele está infartando, né? Isso. Olha só que legal. Nós temos aqui um homem de meia idade, cabelos brancos, que está rechonchudo, gordinho. Bom,
Se ele está rechonchudo, gordinho, ele deve ser provavelmente hipertenso, provavelmente diabético, ok? Deve ter o seu colesterol alto. Então, já juntei tudo que eu falei para vocês, a gente está vendo aqui. Tem uma coisa interessante, veja, ele está saindo de um restaurante, onde ele deve ter comido bem, bebido bem, né? A gente viu que ele gosta de comer bem, né? Ele saiu de um ambiente agradável, climatizado, gostoso, para um ambiente frio. Olha o vento aqui, né? Uma temperatura de menos 10 graus. Ele expôs o organismo dele a um choque térmico muito grande. Os vasos vão contrair, vão desviar o sangue lá para o centro do corpo para manter a temperatura. Isso aumenta a sobrecarga do coração, ele tem que trabalhar mais forte para conseguir empurrar o sangue. Aumenta o desgaste, o estresse sobre o coração. Isso é um estresse climático. O que mais nós temos aqui? Veja, o Fábio apontou bem, ele está subindo uma escada, é um estresse físico, carregando uma mala pesada. Não sei se é de comida ou se é de documentos, mas talvez é a sobra da comida que ele está levando para casa, para comer de madrugada, né? Carregando peso, estresse físico. Então ele está passando por um estresse climático, um estresse físico e uma pessoa com uma ficha corrida longa para a aterosclerose. E o que mais? Vocês conseguem perceber mais uma coisa extremamente importante aí? Cigarro, ele fuma. Está lá um cigarrinho, tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu aumentei. Ele é tabagista. Homem, meia idade, obeso, hipertenso, diabético, dislipêmico, tabagista. Juntou tudo, está aqui. Que mais? Vamos em frente. Ele está com dor, que o Júlio falou. Ele está com faces de dor e está com a mão no peito. Isso é o típico, mas nem sempre é assim. E ele tem mais um estresse aqui. Provavelmente um estresse emocional. A mulher amada dele arrumou outro. E ele está indo desgostoso para casa. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se eu me estendi demais. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês saiam daqui hoje com uma bagagem de informação melhor do que a que vocês entraram, que vocês possam transmitir isso para os seus familiares, para os seus amigos, e que a gente consiga fazer uma corrente do bem, para que a gente possa, como no Canadá, ter menos infartados do que nós temos hoje. Que o infarto não seja mais a principal causa, passe a ser a segunda, a terceira ou a última causa de morte. Tudo bem? Muito obrigado a todos vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor. Alguma pergunta, pessoal? Tem? Júlio. Boa noite, doutor. Meu nome é Júlio, eu estou conselheiro municipal de saúde, né? O Conselho Municipal de Saúde é o que faz a política pública de gestão de saúde. A gente aqui desenvolve, vota e planeja o Plano Municipal de Saúde. Eu gostaria de saber do senhor, assim, mais para esclarecimento do nosso conselho, quantos municípios do Brasil inserem no programa de saúde da família um cuidado de fazer um acompanhamento dessa pessoa que passou pelo pronto-socorro com esse tipo de problema, que foi para a unidade de saúde e que não tem aquela busca, né, dos agentes comunitários no sentido de estar acompanhando melhor esse paciente dentro da rede pública de saúde, né, que a gente fala de política pública de saúde. Eu acho que uma vez que a pessoa entrou o sistema de saúde tomou conhecimento que a pessoa teve esse problema de saúde, é obrigação do sistema de saúde estar acompanhando ele, estar observando ele, desde para que ele faça o tratamento adequado e também a gente tenha, na nossa porta de entrada, a qualificação, a identificação do indivíduo. Quando o indivíduo chegou, eu sei o que ele tem, né? Então, quanto mais informação o sistema de saúde tem, é mais fácil da gente tratar, da gente prevenir, evitar a morte do paciente. Obrigado. Excelente pergunta, Júlio. Eu vou abordar de algumas maneiras isso. Eu não conheço o sistema de saúde de Atibaia,
trabalhei na rede pública, na ponta, em posto de saúde, no começo da minha carreira. Trabalhei muito em pronto-socorro municipal, lá em São Bernardo. E quando eu estava na ponta, no posto de saúde, eu pedi para o coordenador das unidades básicas de saúde que eu gostaria de ter um processo de reciclagem, de educação continuada. Eu era recém-formado e eu sabia que eu não sabia tudo. E eu sabia que eu precisava pessoas experientes que me dessem informações sobre as várias coisas. Cardiologia, ginecologia. Eu sou médico, mas eu tenho que saber mais. Não foi me dado isso. O programa de saúde da família é muito bom. É muito legal o conceito. Falta pessoas habilitadas. Você tem que habilitar essas pessoas têm que passar por processos de reciclagem, elas têm que voltar para o banco da faculdade para ouvir o especialista em obstetrícia, em pediatria, em cardiologia, como reconhecer o infarto, como tratar o hipertenso, como tratar da melhor maneira possível, dentro da realidade do sistema público, o que é que eu tenho de melhor para essas pessoas. Vou contar uma historinha para vocês, uma outra, bom, não preciso dizer que eu não tive isso, e eu pedi demissão do posto de saúde e voltei para o pronto-socorro, que eu falei, eu sou mais útil lá no pronto-socorro, tratando atropelado, do que ficando no posto de saúde, fazendo nada. Programa Mais Médicos, bacana, conceito. Na prática, vamos para a prática, tem a expectativa e a realidade. Pessoas também sem qualificação. Eu tive a oportunidade de atender uma médica cubana que atendia as pessoas em Campinas, que era hipertensa grave, diabética grave, e ela se tratava com chá. Tomava 2 tipos de remédios que não pode combinar os 2. A gente sabe que faz mal, e ela tomava. Como eu posso entregar para a população essa pessoa para cuidar da saúde delas? Vai dar errado, vai dar ruim. Então, a resposta é qualificação. Precisamos ter o programa de saúde da família, porém, temos que pegar esses profissionais e reciclar eles. E uma vez que recebeu esse paciente, que saiu do hospital, que teve um infarto, ele tem que ser acompanhado periodicamente, saber se ele está tomando o remédio direito, se ele está perdendo peso, se o diabetes dele está bem controlado, porque se isso tudo, se essa corrente do mal for interrompida, ele vai ter menos infarto. Mas eu preciso de pessoas bem qualificadas, que saibam reconhecer, sua pressão não está boa, é isso que a gente precisa, pessoas qualificadas, com boa vontade, para poder identificar os problemas e tratar adequadamente a ponta que está lá, que é onde a gente vai economizar dinheiro, é aí que a gente vai economizar. Lá no hospital, a gente vai conseguir devolver essa pessoa, tentar devolver o mais rápido possível e da melhor maneira possível, mas depois é muito importante isso que vocês fazem, política de saúde, mas me desculpem, eu não gosto quando mistura política de saúde com política partidária, para com isso, não sei as opiniões de vocês, mas para com isso, uma coisa, outra coisa, não mistura, faça política de saúde, séria, bem feita, com inteligência, aí vai funcionar. Não interessa quem está no comando do executivo, A, B, se é misógino, não interessa. Eu quero uma política de saúde correta. É isso, basicamente isso. Na verdade, são dúvidas, assim, pode parecer ingênua, mas que ficou aqui na minha cabeça. São 3 coisas. Primeiro, qual é a relação da pressão alta, hipertensão com infarto? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vegano ou vegetariano tem menos risco, então, já que não consome proteína animal? E uma outra coisa, deixa eu ver, anotei aqui. O que seria esse colesterol bom aí? Nenhum médico nunca me explicou isso. Sempre fala, o bom está tanto, o ruim está tanto. Por favor. De ingênuo não tem nada na sua pergunta, tá? Excelente as 3 colocações. Então, vamos lá para a primeira,
que é a questão da hipertensão, a relação da hipertensão com o infarto. A hipertensão é um dos fatores de risco, porque o que é a pressão alta? Pressão alta é quando os vasos endurecem e diminuem de calibre. Se o coração bombeia o sangue e joga esse sangue para dentro dos vasos, se ele encontra um vaso maleável, ele bombeia, o vaso recebe, isso tem harmonia. Agora, se o coração bombeia e encontra uma parede dura, artérias duras, isso sobe a pressão, isso é a hipertensão. Pressão alta é isso. É um dos mecanismos esse, o endurecimento dos vasos, a vasoconstrição, isso aumenta o esforço do coração, ele tem que bater com mais força, vai hipertrofiar, e isso, a hipertensão contribui também, ela é causa e efeito, ela tanto vai contribuir para a progressão da doença aterosclerótica, como ela é uma consequência da aterosclerose que vai endurecendo a parede dos vasos. Então a hipertensão é vilã e é vítima de uma mesma doença, tá? Então a hipertensão é um dos grandes fatores de risco. Das pessoas, no meu banco de dados, das pessoas que eu tratei, que eu fiz cateterismo para investigar a doença coronariana, 76% são hipertensos. Eu falei para vocês que diabético na população geral é 7,7%. Na minha população, daqueles que são encaminhados para o cateterismo, são 35%. Então, para você ver, é uma população, não, é uma população que tem a doença onde o diabetes é muito prevalente, a hipertensão é muito prevalente. E essas doenças são causa e efeito, principalmente a hipertensão. O diabetes também vai favorecer isso tudo, vai endurecer a artéria, vai favorecer a hipertensão. A obesidade. Vamos falar sobre a obesidade? O que é a obesidade? É excesso de gordura, tá certo? Por que você tem isso? Bom, você ingeriu mais do que você gastou. Ingeriu mais do que você gastou. O organismo, ele não tem jeito. Ele tem que guardar isso em algum lugar. O que ele queimou, ótimo. O que ele não queimou, ele vai fazer reserva. No músculo, no fígado, saturou essas reservas, ele bota para algum lugar. Gordura, legal. A gordura é um tecido muito pouco vascularizado, mas tem que receber sangue. Então, o coração tem que fazer mais força no obeso para bombear sangue por esses vasos ultra fininhos, numa camada de células gordurosas muito grande, leva à hipertensão. Dificulta a absorção, a gordura absorve muito pouco, ela é resistente à insulina, então a taxa de glicose aumenta. Então, a obesidade por si só leva à hipertensão e ao diabetes. Uma pessoa gastando dinheiro com remédio para pressão, para o diabetes, se ela voltar para o peso normal, talvez ela não tome remédio nenhum. Curou o diabetes, curou a hipertensão? Não, você curou a obesidade, meu amigo. E aí o resto veio de lamburja para você. Você ganhou, é bônus, tá? A segunda pergunta, vegano, vegetariano. Lembra que eu comentei aqui que tem um magrinho que não é saudável? Você tem o gordinho saudável e você tem o magrinho doente. Existe. Por vários mecanismos genéticos. Você é magro, mas você tem uma história familiar para essa doença muito forte. Você tem uma dislipidemia, uma doença hereditária. Você pode ser magro, mas ter essa doença, porque não é uma causa, são várias. E não tem que ter todas juntas, pode ser uma, duas, três, só uma, só a história genética. Então, a dieta do vegano, do vegetariano, que não se expõe às gorduras trans, como nós carnívoros, nesse sentido é bacana, legal. Mas não é a solução. Não, ela sozinha não é a solução. Não quer dizer que eles são mais saudáveis do que nós. Tem uma dieta mais saudável e, consequentemente, muito provavelmente vão ter uma vida mais saudável. Mas, às vezes, você consome isso tudo com moderação, com equilíbrio, faz atividade física, está com a cabeça no lugar e você é tão saudável quanto ele. Então, a gente não pode usar esses carimbos. Eu sou vegano, eu sou mais saudável, eu sou mais inteligente. Não é. É uma opção de vida. Você é tão normal como qualquer outro. Tá? Cria-se os times, né? O vegano, né? O carnívoro. Não tem. Mas a exposição a essas gorduras, com certeza eles vão ter menos. Tá? Que é colesterol bom, que é colesterol ruim? Todas as nossas células têm uma membrana
que envolve as células? A membrana citoplasmática. Lembra lá da quinta série, sexta série? A membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática é gordura, é fosfolípide. Então, quem é que dá matéria-prima para formar as membranas celulares? Colesterol. Fundamental o colesterol na nossa dieta para produzir as nossas células, regenerar as nossas células. Hormônios, todos os nossos hormônios, a grande maioria deles, muitos deles, são de origem gordurosa. Então, a gente precisa sim do colesterol, a gente não precisa do excesso. E aí, o que acontece? Essa gordura que é absorvida em excesso, parte dela vai passar pelo fígado. E o fígado vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai para o tecido muscular, você vai para cá e vai distribuindo. Ele tem trabalhadores que carregam a gordura, ela não se mistura com o líquido, ela é insolúvel. Então eu preciso de um veículo, de um instrumento que carregue ela, que vai lá, pega ela, vem cá, vou te levar. Esse veículo que pega a gordura pela mão e dissolve ela pelo sangue e leva ela até algum lugar, são as lipoproteínas. Tem uma que pega, ela passa pela rua e vai vendo, tem uma gordura ali, vou tirar dali. Pega e leva e devolve para o fígado. É como se fosse um lixeiro. E devolve para o fígado. Estava solta lá, eu trouxe aqui de volta para você. Recicla isso daí e manda para produzir hormônio, faz alguma coisa. E o fígado vai fazendo isso. Mas e tem uma outra célula que ela leva isso e entrega em lugares errados, que seria o LDL, que é o colesterol ruim. Ele não sabe onde pôr, meu amigo, ele põe embaixo do tapete. Sabe a empregada que não está afim de trabalhar? Levanta o tapete e joga a sujeira. É isso, ele põe sujeira debaixo do tapete, embaixo daquele tapete fininho, que é o endotélio. Esse é o colesterol ruim. Quando ele está, e tem que haver um equilíbrio entre eles. Quando esse colesterol ruim está mais alto e o colesterol bom está baixo, pronto, você fez uma combinação grave, ruim. Que a maioria das pessoas acaba tendo um colesterol ruim alto, por erro alimentar, por falta de atividade física, e o seu colesterol bom é baixo. A gente tem remédios, tem ações para diminuir o colesterol ruim, remédios muito eficazes. Primeiro, a dieta e atividade física, começa por aí. E depois vem as estatinas, que são medicamentos extremamente poderosos para diminuir a taxa de colesterol ruim e diminuir a mortalidade. São extremamente importantes, mas tem que ser prescrito na hora certa, pela pessoa certa, na dose correta. Tem isso, que a médica lá não tomava. Era médica e ela morreu. Eu esqueci de falar para vocês. Teve um infarto fatal, o rim dela estava destruído pela combinação de 2 medicamentos que não podia combinar, a pressão e o diabetes dela estourado, porque ela tratava essas coisas com chá. Não dá, né? Terrível isso. Então, subir o colesterol bom, nós não temos remédio. Atividade física, a dieta ajuda um pouco, mas se a gente baixa o colesterol ruim, deixa ele lá embaixo, aí a gente tem a proteção. Então, na realidade, o colesterol bom é o mesmo colesterol, só que o que carrega um e carrega outro é quem vai colocar ou no lugar certo ou no lugar errado. Tá? Sim, sim. Stent, existe bom senso. Tá? Stent, eu faço isso todos os dias há mais de 20 anos. É uma invenção maravilhosa, é uma coisa que salva vidas, que melhora a qualidade de vida, mas não é um santo milagroso. Se utilizado de maneira inadequada, faz mais mal do que bem, muito mais mal do que bem. Então, como tudo na vida, quando bem indicado, faz bem. Se você pensar numa Novalgina, você está com dor de cabeça e resolve tomar uma Novalgina, você está assumindo o risco dos efeitos colaterais da Novalgina. É desse tamanhinho, mas extremamente grave. Mas você está com uma coisa que está te incomodando, você assumiu o risco, que eu vou tomar a Novalgina, o médico te prescreveu, porque eu quero melhorar minha dor de cabeça. E eu assumi o risco disso. O stent é a mesma coisa. Existe o risco imediato no implante e os riscos depois. Quantos é tolerável? Tantos quantos forem possíveis. Mas, evidentemente, ficar colocando um monte de stent não é uma coisa razoável, não é uma coisa de bom senso. Tá certo? A indicação de angioplastia
há uma concorrência entre a angioplastia com stent e a cirurgia de ponte, né, que abre o peito. Existe uma disputa, mas existem os casos que nitidamente são cirúrgicos. Tem os casos que nitidamente são stents. Existe uma zona cinzenta que cabe discussão. Mas a gente não pode, põe stent. Então, quanto menos stent, o que eu posso te dizer, quanto menos stents você tiver, melhor. Eu tenho pacientes, essa semana, eu tratei uma paciente na segunda-feira, que ela já tinha 3, eu coloquei mais 3, ela está com 6. Mas ela chegou, nas 2 vezes, quase morrendo no hospital. Na Unicamp, ontem, eu coloquei 4 no paciente, que chegou extremamente grave. Tudo depende do número de lesões que você tem, do tamanho delas e principalmente da indicação. Então não tem um número, mas o quanto menor, melhor. Tá? Se possível, nenhum. Imagina, prazer. Doutor, agradecer ao senhor, muito obrigado. Eu vou só entregar um certificado para o senhor, da nossa Câmara Municipal, Escola Legislativa. Está aqui, o nosso muito obrigado para o senhor, pela disposição, pela palestra, pela prevenção, como a gente falou, que a gente levou para as pessoas. Tenho certeza que é imensurável os frutos que colheremos com tantas informações boas foram passadas. Não é possível. Então, a gente só pode deixar o nosso muito obrigado, em nome do Conselho da Saúde, está aqui presente, toda a nossa população, dos nossos amigos, tá bom? Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. E a gente vai iniciar já a palestra com o senhor Dr. Fábio Madruga.